e vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar uma olhadinha lá na aula de hoje no Class, tá bom? Então, pessoal, olha só, a aula de hoje, então eu coloquei, até vi um erro da Pro aqui, que eu coloquei métodos contraceptivos, mas na verdade não são métodos contraceptivos, apesar de ter tudo a ver, né? Mas é aparelho reprodutor humano, tá bom? Apesar de ter tudo a ver, é um pouquinho diferente, porque a gente vai focar hoje em conhecer os órgãos, tá? Então, pessoal, como de costume, então a gente vai conversar um pouquinho, depois eu vou liberar vocês para responder as questões lá do questionário. Eu vou responder junto com vocês e daí depois eu dou um tempo para vocês responderem. Então, as habilidades de hoje: reconhecer práticas sexuais que envolvam risco de gravidez, identificar e avaliar métodos de acordo com a sua eficácia e sua acessibilidade. Na verdade, reconhecer práticas sexuais, a gente vai ver como funciona o aparelho reprodutor para reconhecer as práticas sexuais que possam vir a envolver aí risco de gravidez, ok? Eu disponibilizei aqui para vocês, então, a aula no CMSP, que tá bem legal, eu sempre recomendo que vocês assistam. Nossa, a cachorrada vai latir agora. Tem uma outra aulinha aqui que eu coloquei para vocês sobre método, um texto de apoio sobre métodos contraceptivos, né? Que a gente já viu a aula passada, mas pode vir ajudar também nessa aula. Aqui me perdi, onde estamos aqui? E o nosso formulário, tá bom? Então, vamos abrir o formulário. Aqui o formulário de vocês. Vou mudar aqui também. Aparelho reprodutor humano, certo? A aula aqui de novo, e aqui eu coloquei basicamente só os esquemas do aparelho reprodutor, e a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre o ciclo menstrual. Para isso, eu montei uma aulinha aqui, são as mesmas imagens, então eu acho que eu vou deixar aqui aberto no na nossa figura aqui mesmo. Então tá, pessoal, aparelho reprodutor, será que eu consigo aumentar um pouquinho mais? Consigo. Aparelho reprodutor humano. Então, vamos começar pelo aparelho reprodutor masculino. Eu vou mostrando, então, os órgãos para vocês e vou falando a função específica de cada um deles, pode ser? Tá. Então, pessoal, aqui, então, eu tenho uma pessoa de lado e aqui eu tenho uma pessoa de frente, né? Mas são os mesmos órgãos, tá bom? Já vou colocar para vocês de novo o nosso link para escrever o nome lá na nossa lista de presença. Quem tiver dificuldade, aguarda até o finalzinho da aula que eu assino para vocês. Ok? Opa, que perdi. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui por este órgão que está dentro aí da bolsa escrotal, né? Conhecido popularmente como saco, que é o testículo, pessoal. O testículo, então, ele é o produtor dos espermatozoides do homem, né? Então, aqui eu tenho o escroto ou bolsa escrotal, que é essa pele, essa bolsa que protege o testículo. E aqui em cima do testículo, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho o epidídimo. O epidídimo, então, é como se fosse uma bolsinha destinada a guardar os espermatozoides que já estão prontos para serem eliminados. Tá bom? Então, aqui eu tenho o epidídimo. E por onde ele sai, então? Ele sai aqui pelos canais deferentes, faz toda essa volta, e é o quê? E é liberado pelo pênis, certo? Aqui já perto do pênis, pessoal, os canais deferentes passam a se chamar o quê? Passam a se chamar uretra, tá bom? Que é por onde o homem também urina, né? Excreta, urina. Então, pessoal, esse é o caminho, então, que os espermatozoides fazem. E ele é liberado, então, em forma do quê? Em forma de ejaculação, ok? Popularmente conhecida como o quê?
como gozo, é o que o pessoal geralmente chama por aí. Certo, pessoal? Então, ele saindo do epidídimo, ele vem pelos canais diferentes, e daí aqui ele vai entrar em contato com o líquido da vesícula seminal, né? Então, a gente tem aqui a vesícula seminal e a gente tem aqui uma outra glândula, que é a próstata, né? E essas duas glândulas vão o quê? Vão produzir substâncias importantes aí para formação do esperma. Então, quando a gente fala de esperma, não é só espermatozoide que tem. Tem, então, uma substância alcalina que vai fazer, então, com que os espermatozoides não morram no pH ácido da vagina da mulher. E tem uma substância aí que é principalmente formada por açúcar, que vai fazer o quê? Vai proteger os espermatozoides, vai alimentar os espermatozoides, certo? Então, tem essas duas glândulas aí. E daí aqui, então, passa a ser a uretra e o pênis, então, que tem essa musculatura aí diferenciada que a gente chama de corpo cavernoso. Por quê, pessoal? Porque ela é muito irrigada de veias e como é que se diz? Capilares sanguíneos, né? Então é por isso que o pênis ele consegue ficar ereto. Por quê? Porque aumenta muito a circulação sanguínea aqui dentro dessa musculatura. Então a ereção do pênis tem a ver o quê? Com o aumento da circulação sanguínea. Ok? Ah, professora, mas tem outros órgãos que você não falou. Tem a bexiga, que ela não faz parte do aparelho reprodutor, mas o quê? Mas ela também, né? A bexiga, que é onde a gente produz a nossa urina, vai ser liberado na uretra e a uretra também é liberada aqui pelo pênis, certo? Tem aqui, então, esses órgãos acessórios. Então, aqui é só para a gente entender mais ou menos. Então, são esses os órgãos. Eu acredito que eu falei todos eles, certo? Tá, eu já vou abrir para dúvidas para vocês me perguntarem as coisas. Aqui, pessoal, no aparelho reprodutor feminino, então, a gente vai ter os órgãos internos e a gente vai ter os órgãos externos. Certo? Vamos começar pelos internos. Internos, então, eu tenho ovários, um de cada lado. O que são os ovários? São as glândulas que irão produzir os óvulos. Lembrando, pessoal, o testículo produz espermatozoides, que é o quê? Os gametas masculinos. E aqui eu tenho ovários que irão produzir os óvulos, que são os gametas femininos. Esses óvulos, então, aqui, ó, caem no que a gente pode chamar de trompa de falópio, né? Aqui nesse local. Eu acho que esse nome é antigo, mas eu não me recordo agora o nome atual. Mas tem aqui tubas uterinas, isso. Tubas uterinas, ou antigamente conhecidas como trompas de falópio. Esse óvulo, então, vai, então, ser levado através das trompas. Nossa, professora, como assim? Porque as trompas, elas têm cerdas, né, cílios, que conseguem, então, locomover o óvulo. Porque diferente do espermatozoide, que é nada, consegue nadar, o óvulo não consegue se locomover. Então, quem faz ele se locomover são esses cílios que tem aqui nas tubas uterinas. Chegando, então, no útero, que é esse órgão aqui, que serve apenas o quê? Para gerar, para ter a gestação, né? Então, aqui está o útero, o colo do útero, que a gente também pode chamar de cérvix, e o canal vaginal, que é por onde ocorre a penetração, né? Onde o homem coloca o pênis aqui dentro, aonde tem a relação sexual. Então, isso são os órgãos internos. Os órgãos externos agora, vamos lá. A gente tem aqui, que é nessa parte onde tem mais pelos pubianos, o que a gente chama de monte de Vênus, que é um acúmulo de gordura para diminuir mesmo o atrito durante a relação sexual, certo? Temos, então, os grandes lábios e os pequenos lábios.
Para que eles servem? Eles servem exclusivamente para proteção. Então, se vocês observarem, os grandes lábios, eles vão fazer assim com a vulva. Todo esse mecanismo externo, então, a gente chama de vulva, tá bom? Então, se vocês repararem, se vocês estiverem me olhando aqui, tô fazendo com a mão, eu tô aparecendo aí, né? Então, os lábios, os grandes lábios, ele faz isso, ele fecha a vulva, ele serve para proteção, tá bom? E os pequenos lábios também serve para proteção. E a pele da região da vulva, ela é uma pele diferenciada, por quê? Porque ela é uma musculatura externa, tá bom? É diferente, né, da nossa pele, do resto do nosso corpo. Ela é uma musculatura exposta, é diferenciada essa pele, né? Então, aqui a gente tem o orifício da uretra, que é por onde a mulher urina. A gente tem o canal vaginal, que é aqui onde vai dar origem todo a esses órgãos internos. A gente tem, então, aqui, do lado do canal vaginal, as glândulas de Bartholin, que são aonde são as glândulas responsáveis por fazer a produção da secreção de lubrificação do ato sexual, certo? Então, fica aqui, ó, no início, mais ou menos, do canal vaginal, ou do ladinho aqui. E a gente tem aqui o clitóris, né? A gente tem aqui o clitóris, que é o órgão, então, que vai possibilitar, então, a mulher sentir prazer, certo? O clitóris serve apenas para o prazer feminino, ele não tem outra função, ok? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar dos órgãos. O que eu tenho, então, para falar aqui do útero é que o útero, ao longo do mês, ao longo do ciclo feminino, ciclo reprodutor feminino, que geralmente é de mês em mês, ele acumula, então, uma substância, que é uma substância nutritiva chamada de endométrio. Ele vai acumulando aqui, então, a mulher libera esse endométrio na forma de menstruação e começa, depois da menstruação, a repor novamente esse endométrio, esperando, então, que ela possa vir a engravidar. Então, o endométrio é esse tecido nutritivo que vai o quê? Vai alimentar o embrião nas primeiras semanas de vida, que ele ainda não tem cordão umbilical. É isso que serve o sangue da menstruação, que é esse tecido nutritivo. Certo? Então, vamos falar agora um pouquinho da menstruação especificamente. Eu tenho aqui o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele pode variar dependendo da mulher, ele pode ser de 28 dias, ele pode ser de 27, ele pode ser de 32, ele pode ser de 35. Então, a gente pegou aqui um ciclo de 28 dias. Vamos supor que a mulher menstrue aqui, ó, nesse primeiro dia desse ciclo aqui. Vamos supor que a menstruação demore 7 dias. Então, tá aqui, menstruação, esse período, certo? Temos, então, uma fase aqui. E temos a fase, que é exatamente a metade do ciclo, que é a fase de ovulação, ou popularmente conhecida como fase fértil. É a fase que a mulher vai liberar o óvulo, ou de forma mais correta, o ovócito, tá bom? Então, a mulher libera o óvulo, e é nessa fase aqui que a mulher pode, o quê? Engravidar. Nossa, professora, então quer dizer que se ela transar aqui nesse período, ela não vai engravidar? Não vai engravidar. Se ela transar aqui nesse período, ela não vai engravidar? Ela não vai engravidar. Ela tem que transar sem métodos contraceptivos nesse período aqui, ó, de ovulação. Correto? Então, aqui, pessoal, tá mostrando o amadurecimento desse ovócito, né? Então, eu tenho aqui as ovogônias, vai ocorrendo, então, o crescimento folicular e a liberação do ovócito na fase de ovulação. Enquanto ele é liberado, lá no ovário, fica, então, uma espécie de uma cicatriz que a gente chama de corpo lúteo. Então, essa cicatriz no início é grandona e ela vai regredindo. E quando ela regride, acontece o quê? Acontece a menstruação.
A gente tem um outro gráfico aqui, que é um gráfico bem legal, que mostra bem bonitinho. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver o gráfico inteiro. Mais um pouco. Mostra de uma forma bem legal aqui, como que fica... Ai, como que eu faço para tirar esse? Gostei de ser... Não consigo tirar mais agora. Então, aqui a gente tem o ciclo ovariano. Então, aqui o crescimento do folículo, a liberação do ovócito e o crescimento, e daí depois fica, né, aqui nessa liberação, o quê? Fica, então, esse corpo lúteo que vai regredindo, conforme vai chegando perto da menstruação, certo? A temperatura do corpo da mulher, o que que acontece? A temperatura, ela aumenta mais ou menos para 37 graus, ela fica levemente febril quando ocorre a ovulação. E daí vai regredindo essa temperatura novamente. E o que que acontece com os hormônios, né? As mulheres têm vários hormônios aí sexuais, né? Então, a gente tem aí os hormônios liberados pela hipófise. Então, eles são baixos e os dois hormônios, eles aumentam na fase da ovulação. Tanto o LH, que é o hormônio luteinizante, quanto o hormônio folículo estimulante. Ok? Então, os dois aumentam. Folículo estimulante é o hormônio, então, que vai fazer o crescimento do folículo. E luteinizante é o hormônio, então, que tá o quê? Fazendo, então, também ajudando nesse processo de ovulação do corpo lúteo aqui. E daí depois os dois regridem. Então, olha o pico dos dois. É bem na ovulação da mulher, no período fértil, o período que a mulher pode engravidar. E daí a gente tem os hormônios ovarianos agora, que eles começam baixos, um deles, a progesterona, e ela aumenta, olha, no período do quê? No período do corpo lúteo aqui, a progesterona, certo? Esperando o quê? Esperando uma possível fecundação, uma possível gravidez, né? Ela tá preparando ali o corpo para uma possível gravidez depois da ovulação. E daí a gente tem o outro hormônio aqui, estradiol, que ele aumenta muito no período do quê? No período pré-ovulatório. E daí durante a ovulação ele cai, certo? Então, olha só, pessoal, a gente pensando no ciclo uterino agora, o que que acontece? A menstruação, esse desenho aqui é o desenho, então, do endométrio. O que que acontece? O endométrio, ele tá muito grande lá no primeiro dia, com a menstruação ele regride muito e ele volta a crescer, crescer, crescer até ficar no seu ápice e ocorre a menstruação novamente. Aqui a gente tem, então, mostrando, né, que tá ocorrendo a menstruação. Então, aqui a fase folicular, eu tenho a menstruação, tenho o desenvolvimento, então, do ovócito, né? E aqui, ó, eu tenho, então, a fecundação, não, perdão, a ovulação, que é a liberação do óvulo, não encontrou um espermatozoide, ele vai ser liberado pela vagina, ok? Então, esse é, então, o aparelho reprodutor humano, masculino, e o feminino, e aqui um bloquinho do ciclo menstrual. Vamos responder as questões, porque eu acho que daí vai surgindo as dúvidas nas questõezinhas que eu coloquei aí, que eu tentei pontuar as partes mais importantes. Quais são os gametas humanos? E quais são os órgãos responsáveis pela produção desses gametas? Então, eu tenho o óvulo, que é o feminino, o espermatozoide, que é o masculino. E quais são os órgãos responsáveis pela produção desses gametas? Então, eu tenho aqui no masculino o testículo, que vai produzir os espermatozoides, e aqui no feminino eu tenho o ovário, que vai produzir os óvulos, ou ovócitos, que é a forma mais correta da gente falar. Popularmente a gente chama de óvulo, mas não é. 2. Comente resumidamente o ciclo menstrual e suas fases. Então, vocês vão fazer o quê? Uma leve descrição. Então, o ciclo menstrual, ele se inicia com a menstruação. Depois da menstruação, então, mais ou menos depois de 14 dias, pensando num ciclo de 28, eu vou ter a ovulação.
E depois de mais 14 dias, termino o meu ciclo e eu passo a iniciar um novo ciclo com uma nova menstruação. Então, essas são as fases mais importantes: menstruação, ovulação e nova menstruação, certo? Lembrando que a ovulação, ela ocorre exatamente na metade do ciclo feminino. 3. O que é fecundação? Qual é a fase do ciclo menstrual que pode ocorrer a fecundação? Então, fecundação, galera, é o encontro entre o espermatozoide, desenhar o espermatozoide aqui, assim, e o óvulo. Então, fecundação é quando o espermatozoide ele consegue entrar dentro do óvulo. Lembrando que apenas um espermatozoide entra dentro do óvulo. O homem, ele libera milhares, mas apenas um entra dentro do óvulo. Ah, professora, e no caso dos gêmeos? No caso dos gêmeos, sim. Entraram 2, os gêmeos idênticos, né? Isso, gêmeos idênticos que entraram 2. Isso, pode acontecer de entrar 2? Pode acontecer de entrar 2, mas é raro, né? Os gêmeos idênticos, eles são raros na nossa sociedade, na nossa espécie. Não é sempre que ocorre. É mais difícil. Então, é isso, fecundação é o encontro dos gametas. E em que fase que ocorre a fecundação? A fecundação ocorre quando a mulher libera o óvulo. Então, ocorre na fase de ovulação. E 4, pensando nos diferentes métodos contraceptivos, qual seria o método eficaz, acessível e que ainda previne de DST? Eu não vou responder essa questão, eu vou deixar para vocês, tá bom? Alguém gostaria de responder? Qual é o método eficaz, acessível, todo mundo pode ter acesso, e ainda é o único método contraceptivo que pode prevenir contra as DSTs? Que método que é esse? Pensando na aula... Camisinha, professora? Como? Camisinha? A camisinha é o único método que previne contra DST, tá bom? Além de ser eficiente e acessível, tá bom? Tem um videozinho aqui, pessoal, que eu queria ter mostrado na aula passada. Ai, eu acabei fechando. Vou pesquisar aqui rapidinho. Vídeos. Não é esses vídeos que eu quero. Só um minutinho, que eu vou pesquisar aqui numa aula minha que tem ele. Métodos. Ele aqui, quer ver? É que eu acabei fechando essa aula, que a aula de métodos foi semana passada. Eu posso disponibilizar essa aula para vocês também, se vocês quiserem. Vou copiar aqui o link. Enquanto vai carregando aqui, deixa eu mudar a minha apresentação, porque daí eu tenho que apresentar um vídeo no YouTube agora. Não, não é esse. Aqui. Está cansado de falar que vocês estão conseguindo ver, pessoal? Alguém poderia falar sim, professora? Você tem que fazer, você tem que usar. Sim. Sim. A gente está cansado de falar que toda vez que você vai manter relação sexual, você tem que fazer, você tem que usar a camisinha, tanto a camisinha feminina quanto a camisinha masculina. É a única maneira de você se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Mas como é que usa a camisinha feminina? Parece besteira, mas muita gente não sabe. Como é que se usa a camisinha masculina? E para isso, então, que eu vou ensinar vocês como é que você deve fazer. Primeira coisa, a camisinha masculina, vamos começar com a camisinha masculina. Você precisa ver se ela não foi violada. Você aperta e tem que ter
um certo arzinho dentro dela e fazer um barulhinho. Se você não escutar esse barulhinho, ela pode estar sendo violada. O que é violado? Por exemplo, se você não conservou muito bem, ou se houve uma perfuração, olha só o que acontece, ó. Acabou o barulhinho, não existe mais aquele ar dentro dela. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você deve ver, que é muito importante, é a data de validade. Olha a data de validade da camisinha e não utilize uma camisinha que já venceu, não adianta. Outra que essas, você corre o risco de se contaminar mesmo utilizando então as camisinhas. Agora vamos ver como que se utiliza. Olha só, se empurra um pouco ela pro Travou aí lado. para vocês Depois também? disso, nunca abra com os dentes. Entendi. Sempre abra. Vou tentar voltar um pouquinho para ver se destrava, tá? Agora vamos ver como que se Ih, utiliza. tá travado. Vamos carregar ele. De novo. Será que minha internet caiu? A gente está cansado de falar Acho que não. que toda vez que você vai manter relação sexual, você tem que fazer. Esse barulhinho, ela pode estar sendo violada. O que é violado? Por exemplo, se você não conservou muito bem, ou se houve uma perfuração, olha só o que acontece. Ó, acabou o barulhinho, não existe mais aquele ar dentro dela. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você deve ver, que é muito importante, é a data de validade. Olha a data de validade da camisinha. Não utilize uma camisinha que já venceu. Não adianta. Outra que essas, você corre o risco de se contaminar mesmo utilizando, então, as camisinhas. Agora vamos ver como que se utiliza. Olha só, se empurra um pouco ela para o lado. Travou de novo, gente. Foi mal, hein? Será que vai? Depois disso, nunca abra com os dentes. Sempre abra com a mão, dessa maneira, com cuidado. Cuidado também com as unhas grandes, principalmente no caso das mulheres. Você pega a camisinha, o invólucro, e não esqueça que ela tem que ter o formato de um sombreiro mexicano. Você aperta essa pontinha da camisinha, apertando a pontinha da camisinha, você está fazendo automaticamente, principalmente no caso das mulheres, você pega a camisinha, o invólucro, e não esqueça que ela tem que ter o formato de um sombreiro mexicano. Você aperta essa pontinha da camisinha, apertando a pontinha da camisinha, você está fazendo automaticamente a região, você aperta, então, dessa maneira, tirou o pênis da vagina, isso é muito importante, tirar sempre o pênis da vagina depois da ejaculação, quando ainda o pênis está ereto, porque se ele perde a ereção depois da ejaculação, você ter utilizado a camisinha. Tirou o pênis da vagina, você Vitória, tá segura tudo nessa travado, região, filho. Eu vou fazer o tirou seguinte. Eu vou parar, e daí vocês... Eu vou passar o link para vocês, tá bom? Vocês assistam depois. Eu vou colocar o link aqui no chat. E vocês assistam como que ele vai ensinar passo a passo como colocar a camisinha. Eu não sei porque tá travando aqui. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que não. Nenhuma dúvida? Novamente no chat aí para vocês, tá? A nossa lista de presença. Alguém não conseguiu assinar? Eu vou parar aqui a gravação.